é um favor que eu estou fazendo. Pessoa, principalmente no caso da pessoa ter agido mal contra mim, eu estarei fazendo um favor em perdoá-la, né? E ela ficará eternamente em dívida comigo, ou isto é uma obrigação. Então, essa é a primeira parte. O que nós precisamos entender, e vamos discorrer sobre isso, é por quê, né? Por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso perdoar? Se é uma obrigação, por que eu tenho a obrigação de perdoar, né? E se é um favor, onde é que está a base bíblica para isso? Então, essa é a parte que nós vamos discorrer, e daqui um pouquinho, então, vamos estar lendo já algumas passagens bíblicas para que demos andamentos, então, nesse assunto aí, pastor Jair. É isso aí, pastor. É assunto importantíssimo, né? E eu creio que os nossos ouvintes vão estar aí participando conosco, nos comentários também. E hoje nós vamos deixar os comentários, meus irmãos, né? Para o final do programa, tá? Então você envia o seu comentário nos grupos, né? Pode enviar nos grupos aí, ou enviar também no chat, né? Nesta manhã. Então, no final do nosso programa, nós vamos estar comentando aí o seu comentário no decorrer da nossa programação. Mas vamos deixar para o final, então, né, para mostrar aqui o comentário dos nossos ouvintes. Um tema importante, pastor, né? E uma palavra tão fácil de dizer, né? A palavra perdão, de dizer lendo ela, né? Quando a gente lê, né, a palavra perdão, mas algo tão difícil, pastor, de realizar. É uma receita que normalmente é bom quando a gente passar essa receita, quando é outro que está doente, não nós. É verdade, né? Porque fica até fácil, né? Você dizer, não, vai ali e perdoa, né? E pronto, né? Mas claro que a gente sabe que toda pessoa que recebe uma ofensa, né? Ela fica marcada, né? Ela fica marcada nos seus sentimentos, né? Mas nós sabemos que a Bíblia ela nos leva ao caminho certo, né? Nos leva ao caminho do entendimento, que devemos realmente, né? Perdoar todas as ofensas, né? Mas tem um caminho a percorrer bíblico, né? Que hoje, neste dia, a gente vai estar transmitindo para você através desse estudo do programa Examinando as Escrituras. Pastor. Então, pastor Jair, a primeira coisa que nós gostaríamos de frisar, antes de entrar direto no tema do perdão, é que nós esquecemos alguns princípios que devemos seguir e que devemos ter na nossa vida como cristãos, como crentes, porque muitas vezes, ou na maioria dos casos, a pessoa não consegue perdoar, não consegue ter essa revelação do perdão na sua vida, e esta intenção de perdoar é algo que precisa estar presente no crente desde que ele se converte, desde aquele momento que ele se converteu. Isso precisa estar presente, faz parte do novo nascimento, né? Então, tem uma passagem muito conhecida e muito mencionada, que está em Colossenses, capítulo 3, eu vou ler aqui junto com os irmãos, né? Capítulo 3 de Colossenses, versículo 12 a seguir, diz assim, ó, revestivos, né? Então, veja, são princípios com os quais nós precisamos estar revestidos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, aqui vem o nosso revestimento.
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, esse revestimento é como uma vestidura. Pastor Gerra, eu acho interessante quando a Escritura menciona, tanto em Ezequiel como Isaías, né, sobre a glória que Lúcifer tinha antes da sua queda, e vai falar sobre as pedras preciosas que faziam parte das suas vestes, né, da sua vestidura ali, e ali fala, além do ouro, 9 tipos de pedras preciosas. Então, eu, a meu ver, eu tenho entendimento que aquilo não eram pedras físicas, materiais, né, metais daqui, como ouro, mas eram adornos espirituais. Então, interessante que a Bíblia aqui está dizendo revestivos, né? Ou seja, tenham como revestimento, tenham como vestes, né? Já que somos eleitos de Deus, santos e amados, então temos que nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Porque se tivermos isso, nós vamos conseguir cumprir o que vem ali no versículo 13 a seguir, ó. Suportai-vos uns aos outros. Então, veja bem, quando eu tenho que suportar alguma coisa, suportar algum acontecimento, suportar alguém, é porque é algo desagradável, né? Se eu tenho que suportar, é porque é algo que está, de alguma forma, até me pressionando, me oprimindo, me causando mal-estar. Mas a Bíblia está dizendo, então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então, ou seja, o perdão tem que ser dos dois lados, tem que ser recíproco, né? Tanto eu tenho que ser perdoado, como eu tenho a obrigação de perdoar, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros também. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, veja, ele traz um parâmetro, né? Ele parte de uma premissa, e uma premissa totalmente legítima e válida. Então, quando se tem uma premissa válida, então o resultado também é válido. Então, por que eu devo perdoar? Porque o Senhor também me perdoou. Então, eu também fui, né, alvo de uma misericórdia, de um perdão. E o versículo 14 vai trazer algo maravilhoso que diz: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pastor Jair. Glória a Deus, pastor. E é como a gente diz, né? Como o senhor mesmo expressou ali, né? É fácil dar a receita, né? Aleluia, do remédio. Mas não é muito fácil, meus irmãos, na hora de você ter que pedir o perdão, né? Mas a Bíblia Sagrada, como o pastor passou ali, nos diz que também nós fomos perdoados, né, pastor? Eu creio que ajuda muito o nosso entendimento, quando sabemos que nós fomos perdoados dos nossos pecados por uma grande ofensa também, né, contra Deus, né? A humanidade ofendeu a Deus, o pecador ofendeu a Deus. E ele teve um favor imerecido, né, a graça, o perdão, né, dos seus pecados. E nós vemos que Deus, o próprio Deus é o nosso próprio exemplo, né, pastor? O nosso próprio exemplo para perdoar, né? Então, quantos pecados, né, pastor? Quantos erros, né, terríveis. E aí Deus vem, né, e através do sacrifício do seu filho Jesus, e perdoa, né, esses, vamos dizer assim, essas ofensas terríveis. Mas que o ser humano parece um pouco diferente, né? Às vezes até crentes,
tem muita dificuldade de lidar com essa situação do perdão, né. E tem um versículo aí na Bíblia que as pessoas até usam muito sobre Pedro, né. "Quantas vezes devo perdoar o meu irmão", né, no dia, né. Aleluia. Então é uma pergunta já, vamos dizer que é uma pergunta, pastor, né, já querendo saber, né, quantas vezes eu devo de perdoar, já meio que contabilizando, né. É uma questão matemática. Nós vamos entrar nessa matemática aí. É uma É, questão matemática, muito boa essa aí. verdade. Então, agora, meus irmãos, né, é um tema importantíssimo e a gente gostaria que você fizesse o seu comentário. Eu até fiz uma enquete também, pastor, um tempo atrás, e deve estar aí no YouTube a postagem, né. Até eu não olhei agora quanto tinha de porcentagem ali e tal. Que eu perguntava se você já foi ofendido, se você já perdoou, né. Então até eu vou dar uma olhada depois, para ver se eu acho essa postagem, para ver o índice de porcentagem de pessoas que disseram ali que já passaram por uma ofensa, né, tiveram que perdoar, né. E até o nosso próprio ouvinte, o nosso, videologado também no YouTube, né. Se você quiser fazer algum comentário, se você passou, né, por alguma ofensa, né, alguma ofensa que você teve que perdoar, né, e isto não foi muito fácil. Você pode também testemunhar e relatar, que nós vamos estar lendo nos comentários. Agora não é muito fácil, né, pastor? A pessoa que, quando ela é ofendida, né, e tem situações e situações, né, de perdão, né, e tem ofensas e ofensas, né. Então, cada um pode ter uma experiência diferente, né, pastor? O que pode ser fácil para mim perdoar, pode ser difícil para outro, né, na mesma situação. O que acontece? O diferencial não vai estar, pastor. O celular aqui bloqueou. O diferencial, pastor, não vai estar na pessoa que está ofendendo, mas vai estar no ofendido, conforme a fragilidade dele ou dela, né? Isso aí, na verdade, se trata, falando de crentes, de salvo, se trata de uma debilidade na sua estrutura, né? Então, veja bem, o que acontece é a forma como a pessoa recebe aquele ataque, aquela ofensa, né? Ou às vezes, claro, situações até mais graves, existem casos e casos, mas a rigor, a priori, o que se vê no meio dos cristãos, muitas vezes, é ofensa por coisas muito mínimas, porque não se vê um ataque contra a moral, contra o caráter, uma ofensa gravíssima, não acontece, são coisas mínimas, e isto reflete a debilidade de muitos que se deixam atingir por ofensas mínimas. Agora, o que acontece? Por que eu falei que o diferencial está na pessoa que recebe a ofensa? Porque tem as formas, você pode receber a ofensa pelo teu intelecto, você ouviu, você viu, você pode receber no seu intelecto, né? E em espírito mesmo, você estar preparado para aquele ataque, deve estar preparado. Não pode deixar descer ao teu coração, porque o que vemos é que hoje em dia nós vivemos uma geração que se dirige pelas emoções, é só pelas emoções. Então, a pessoa com as emoções fragilizadas, quando ela recebe um ataque, ou até suspeita que está sendo atacado, ela guarda aquilo no seu coração. E guardando no coração, está bem guardado, né? É o melhor cofre para guardar é o coração. E o coração vai ditar as suas reações. Então, na verdade, não pode deixar descer ao coração. Tem que analisar com a mente e com o espírito. E já
tem que espiritualizar aquilo, levar, né, levar para o Senhor, né, pedir misericórdia para Deus, primeiramente pedindo graça para suportar, esse é o primeiro, por primeira providência, né, pedir graça para suportar e lembrar, né, que o nosso Senhor também foi ofendido e que, sendo uma injustiça, porque às vezes, pastor Jé, a pessoa se ofende sem razão, porque muitas vezes não é uma ofensa, não chega a ser uma ofensa, mas uma cobrança. E a pessoa se ofende, se magoa, porque leva para o coração e não vai levar diante de Deus, né? Então, por exemplo, eu estou pregando, né? E o senhor acha que a minha mensagem foi ruim. O senhor dizer, pastor, o senhor pregou algo que não está na Bíblia. Ah, que vergonha, pastor. O senhor pregou uma coisa aí antibíblica no púlpito hoje. Então, a tendência é a pessoa se ofender. A tendência é a pessoa levar para o lado pessoal, para o lado emocional e se ofender. Mas se ela analisar racionalmente, ela vai dizer, pastor, então o senhor me mostra aí onde é que está para mim corrigir e melhorar, né? Entendeu? Então, analisa primeiro racionalmente e depois espiritualmente, nunca emocionalmente, né? E porque a emoção vai atropelar o raciocínio e vai atropelar o espírito, porque a emoção é apaixonada, né? Nós vemos aí agora a época de política, a gente está vendo coisas horríveis aí, porque as pessoas são apaixonadas por A ou por B, né, no assunto política. Então, quando nós colocamos de uma forma racional, analisando de uma forma racional, né, a nossa decisão será racional ou espiritual. Por exemplo, eu tenho uma leve devasagem capilar, né? Aí o senhor disse assim, bah, mas o pastor Gilberto é careca, né? Eu levar para o lado emocional, bah, mas está me denegrindo a minha imagem, está me ofendendo, está me diminuindo, né? Mas se eu pensar assim, bom, mas se é a verdade, eu sou careca, qual é o problema? Alguém vai me chamar, eu tenho uma deficiência capilar, qual é o problema? É verdade, eu não vou me ofender, né? É capaz de eu ficar mal ofendido e me chamar de cabeludo, né? Mas daí também, se eu analisar racionalmente, mas eu não sou cabeludo, então não vou dar bola, né? Deixa para lá, né? Não vou me preocupar com isso. Agora, se eu sou emocionado, se me chamar de careca, eu me ofendo, se me chamar de cabeludo, eu vou me ofender igual. Então, ou seja, o emocional, a gente tem que estar sempre pisando em ovos, né? Não só pode falar o que agrada. Então, agora imagina essa pessoa que tem essa debilidade, essa fraqueza, que se ofende por qualquer coisa, imagina quando ela tiver que perdoar algo, quem sabe, um pouco mais grave, algo realmente meio pesado, né? Ou até ofender ela de algo que ela não fez, né? Então, aí, realmente, faz falta, vai fazer falta a estrutura espiritual. E também emocional, ter a inteligência emocional, ter o controle das suas emoções, né? As emoções têm seu papel e têm a sua hora certa, né? Agora, tem coisas que não pode envolver emoção, tem que envolver o racional e envolver o espírito. Pastor Jé. Pastor, vamos pedir para os nossos videologados aí, os nossos irmãos, cooperar aí, compartilhando, né, este vídeo, né, compartilhando nos seus grupos, porque a gente tem, né, uma grande dificuldade de tem temas bons, né, estudos bons, mas nem todos estão tendo acesso, né, pelo YouTube, né. Então o YouTube, na verdade, não, parece que não está distribuindo os vídeos, né. Então, irmãos, nós somos muito limitados, porque nosso canal é um canal pequeno, né, então nós contamos mais com a ajuda dos nossos videologados para espalhar, né, esses estudos bíblicos. Então, compartilhar. Se você compartilhar com 5 contatos aí, né, com 5 contatos aí, nós vamos chegar a um número bom de pessoas, né, assistindo os nossos vídeos, né, assistindo nossos vídeos e também compartilhando. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha já deixa aí o seu joinha, né, senão depois sai do vídeo e termina esquecendo, e deixando o like aí, isso aí vai ser uma posição boa para que o YouTube
bem entender que essa programação é boa. Pastor Gilberto, tem uma questão que tem umas pessoas que eu já ouvi algumas frases, né? Quando tu conta alguma coisa, assim, as pessoas já se posicionam, tem algumas que se posicionam, né? Ah, mas se é comigo eu não tinha perdoado. Não sei se o senhor já ouviu essa frase. Se é comigo eu não tinha perdoado. A pessoa já tem uma né, ela já tem uma pré-posição, né, sobre, né, o que ela faria se fosse com ela. Então, às vezes tu comenta um assunto, a pessoa diz: "Ah, mas se é comigo eu não perdoo". "Ah, eu não perdoaria". Não sei se o senhor já ouviu essa frase. Sim, na verdade já está demonstrando uma debilidade, né? Já é um sinal, já é um sinal de perigo. Se a pessoa está mostrando uma debilidade e também um desconhecimento da palavra de Deus e dos princípios, né? Eu acho que nós já podemos entrar na matemática, pastor. Acho que essa colocação sua aí nos permite nós entrar na matemática. A matemática do perdão começou com Pedro, né? Está lá em Mateus, capítulo 18, 21 e 22. A verdade se cumpre nos dias de hoje, né? O que o profeta falou, o meu povo erra por falta de conhecimento, né? Deus falou através do profeta. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Glórias a Deus. Pedro certamente deve ter ouvido já Jesus mencionar, né, essa questão do perdão. Em outra passagem, está em Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao 5, Jesus falou: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Eles sentiram o baque aí, né? Então, a gente entende que o Pedro achou que ia, né, achou que estava muito entendido, né? Mas mesmo assim, acho que ele estava achando pesado as 7 vezes, né? Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Eu não duvidaria que Pedro tinha alguma coisa com alguém, estava ali, né? Estava se medindo, né? Será que eu devo perdoar ou não? Já perdoei, quem sabe, o camarada uma vez, duas. E ele vai tirar essa dúvida com Jesus, então. E aí ele pergunta até 7. E aí Jesus responde: não é só até 7, até 70 vezes 7. Ou seja, daria 490 por dia. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer exatamente 490. Então, nesse caso, é uma coisa impossível, mas poderia acontecer, né? E se só trazendo aqui uma hipótese, né? Então, Moisés perdoei 490, né? 7 vezes 70, 490. Então, quando for 491, aí, bom, agora acabou para ti, meu companheiro. Agora a Bíblia me libera não te perdoar. Só que não é assim, né? Tem que entender o contexto, entender a historicidade do número 7, né? E tem uma passagem que vai explicar essa matemática muito bem. Pastor, Que está lá. Eu perdi o versículo. Aí. O primeiro é Mateus 18, 21 e 22, onde Pedro pergunta se até vezes 7, porque em Lucas 17, Jesus havia falado 7 vezes, né? Se o teu irmão vier a pecar contra ti, né, e se arrepender e pedir perdão, perdoa.
E se 7 vezes acontecer isso no mesmo dia, perdoa igual, né? E aí, Mateus 18, 21, Pedro, não sei se eu já tinha ouvido essa passagem, Jesus falar isso, mas ele pergunta, Senhor, eu perdoo até 7? Né? Jesus, não só 7, mas 70 vezes 7. Aí imagina, né? É a mesma coisa que o Senhor dizia, olha, perdoa o teu irmão aí 7 vezes. Perdoa o teu irmão aí, né, o Jerry, perdoa 7 vezes, né? Tá, eu tenho na cabeça 7 vezes. Mas o Jerry me aprontou umas 8, 9. Aí chegou Jesus, é até 7, né? Perdoa até 7. Eu disse, não, é até 70 vezes 7. Aí acaba, né? Então não tem limite. Então vamos ler uma passagem, pastor Jé, se o senhor permite. Em Mateus, capítulo 18 ainda. Só que nós vamos mais para o fim. Está dentro desse contexto, né? É a continuidade, é a continuação desse texto aí que nós lemos. Não te digo até 7, mas até 77. E Jesus vai mostrar que este assunto do perdão é a parte essencial dos princípios dentro do reino do céu. Então, ele tira do âmbito ali só da pergunta de Pedro e ele coloca este assunto dentro do que é reino do céu. É um dos princípios que devem ser observados para pertencer ao reino do céu. Então, continua o assunto no versículo 23, Mateus 18, 23 a seguir. Diz assim, ó, por isso, o reino dos céus. Então, pensa bem, pastor Jé. Amado ouvinte, pensa bem. Está se referindo ao reino do céu, a salvação, a vida eterna. Então, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Guarde este número aí, 10.000 talentos. Né? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, olha só, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários apenas, né? 100 denários. E agarrando, o sufocava, ou seja, pegou pelo pescoço. Agarrando, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Meu Jesus, quantos prisioneiros existem no nosso meio? Quantas pessoas estão presas em corações que não perdoaram? Continuando, versículo 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Continuando. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, do coração, não perdoardes cada um ao seu irmão. Vamos entrar na matemática, pastor Gé? Vamos. Glórias a Deus, já que Pedro quer saber a conta. Então, o senhor veja bem.
O Senhor diz que o reino do céu é semelhante a isso aqui, ó, o reino do céu. Então, tem um homem que ele tem a dívida de 10 mil, né? 10 mil talentos. Um talento mais leve, pesado no Antigo Testamento, aí a média que se cita é 35 quilos, né? Então, 1.000 talentos daria 35 mil quilos, certo? 10 mil talentos, 350 mil quilos. Fazendo uma conta por cima, né? Se o talento se referia normalmente a ouro, né? Quando era prata, usava-se mais o ciclo, né? Então, veja bem, fazendo a conta por alto, na cotação de hoje, daria cerca de 163 bilhões, 163 bilhões de reais. O senhor consegue imaginar isso, né? O senhor consegue se imaginar o senhor com uma dívida dessa para pagar? O senhor sonharia assim, não, eu vou pagar, vou financiar? Não, né? O senhor mesmo vai dizer, é impossível. Eu vou dizer para mim, é impossível. 1% disso aí, para mim, era impossível, né? Então, é impossível de ser paga. Agora, ele encontra o servo dele que deve 100 talentos, né? Pelos valores de hoje, né? Eu calculei ali, 100 talentos, não é talentos, é denário, perdão. É denário. Um denário era um dia de jornaleiro, era um dia de trabalho, né? Então, hoje o salário está 1.400 e poucos reais, então daria aí 4.000 e poucos reais, né? Isso aí não é muito difícil de pagar, né? Então, o senhor veja bem, o senhor compara 163 bilhões com 4.000 e poucos reais. Então, uma é bem tranquilo, bem possível de pagar, mas mesmo assim, aquele conservo não lhe perdoou. Então, o que o Senhor, olhando assim, né, humanamente, dizer, mas Jesus exagerou, quem é que vai dever? Né? Alguém vai dizer, mas isso aí, né, está totalmente fora. Isso aí é impossível. Para começar, que é impossível que esse que era um servo do rei, nem o rei não era. Se fosse o rei, poderia ter esse dinheiro, mas era um conservo, um empregado do rei, né? Quem sabe o administrador. Era impossível ele ter uma dívida dessa, né? E impossível pagar, tanto é que ele se jogou aos pés do seu senhor, porque ele viu, é impossível eu pagar, né? Mas ele foi perdoado. Agora, e quando chegou naquela soma irrisória, pequena, né, para ele, olha, ele havia sido livre de uma dívida de morte. Só com a vida dele, ele ia morrer na cadeia. Ele ia morrer, ele não tinha mais vida, a vida dele acabou. Aquele valor estava acima da vida dele. É isso aqui que nós precisamos marcar esse ponto, pastor Jair. A dívida estava acima do valor da própria vida dele, né? Então, a vida naquele tempo tinha preço, um escravo tinha preço. Jesus foi vendido por quanto? 30 peças de prata. Mal deu para comprar um terreninho lá, né? Então, veja bem, é uma dívida impagável, né? É impagável, uma dívida cujo valor, né, estava acima da vida dele, porque não conseguiria pagar. Ele morreria na prisão e não conseguiria pagar. Enquanto que a outra era uma dívida relativamente fácil de ser paga. Agora, como que Jesus traz um cálculo desse? Como que Jesus coloca esse homem devendo tanto desta forma? É uma coisa, alguém podia dizer, mas isso é loucura, é impossível, né? Mas Jesus está falando reino do céu. Jesus está falando de questões espirituais. Então, o que Jesus está falando, que a nossa dívida, a dívida do ser humano, ela é impagável. É essa conta, aleluia, que Jesus está falando. A nossa dívida é impagável, humanamente falando, né? Tanto é que precisou o Filho de Deus morrer para pagar. Então, essa equação, pastor Jé, que nós não fizemos. Nós nunca olhamos a nossa dívida.
Mas nós, todos nós, estamos falando de crentes, convertidos, salvos, todos nós confessamos culpados, todos nós nos declaramos pecadores diante de Deus. Nós nos declaramos como culpados diante de Deus. Essa é a realidade. Quem não se declarou culpado não se converteu, porque só acontece o arrependimento quando eu realmente tenho convicção que sou pecador. Então, arrependimento é me declarar culpado, né? Confessar os meus pecados e renegá-los, dizer, eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi, para alcançar o perdão do Senhor. Então, todo cristão um dia se declarou culpado diante de Deus, porque quem não se reconheceu como pecador pode estar na igreja, mas não é salvo, porque a salvação vem mediante o arrependimento. Eu preciso reconhecer que sou pecador para ser alcançado pela misericórdia de Deus. Então, o senhor veja, em qualquer situação, eu preciso lembrar, né, que eu sou pecador. Então, essa é a primeira conta que eu preciso fazer. O meu pecado é impagável. Jesus pagou pelo meu pecado, que era impagável. Eu estava condenado. Então, eu preciso sempre me colocar não no papel daquele segundo conservo. Jesus está falando que nós somos esse primeiro conservo que foi perdoado de uma dívida impagável. Nós somos ele. Nós somos esse que teve a dívida de 10.000 talentos perdoada. Nós somos ele, né? Então, precisamos, o que Jesus está dizendo é que eu não posso esquecer isso. Eu tenho que sempre estar consciente de que eu sou esse devedor, né? Como diz o salmista no Salmo 51 e versículo 2, né? O salmista diz, eu sou pecador, o meu pecado está sempre diante de mim. Então, nós não podemos esquecer, não é o fato, pastor Jerry, de eu ter me convertido, que eu me tornei mais santo que os outros e, portanto, eu não devo perdoar os outros. Não, negativo. Eu tenho que sempre ser agradecido a Deus e estar sempre disposto a perdoar, porque eu fui perdoado de uma dívida impagável, né? Impagável. E tem uma outra conta, pastor Gé, que normalmente a pessoa não faz, mas que precisamos fazer, né? A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, na passagem da Santa Ceia ali, passagem normalmente se usa para a administração da Santa Ceia, ela diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Então, quando nós examinamos a nós mesmos, nós constatamos as nossas falhas. E o Espírito Santo nos ajuda nisso, né? Enquanto o adversário, ele faz um papel contrário. O adversário, ele procura nos endeusar, né? O adversário procura afagar o nosso ego. O adversário procura dizer que nós somos mais valiosos que tudo, que nós temos o poder de determinar e Deus é obrigado a obedecer, né? Que nós merecemos muito mais. Então, o papel do diabo é afagar o nosso ego, encher o nosso balão, né? E nos colocar para cima. Agora, o Espírito Santo, ele nos dá um choque de realidade. Ele nos mostra quem realmente nós somos. E também nos mostra o caminho, né? A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele nos mostra o caminho do arrependimento e o caminho do nosso conserto e comunhão para com Deus. Então, olha aí, ó, versículo 11, 28, né? 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quantos, quem sabe, estão participando da Santa Ceia do Senhor sem se examinar, né? Isso é um perigo. E esse examine-se, pastor Jerry, também, né, nos leva a uma matemática, uma nova matemática, a uma conta, né? Por que muitas vezes nós achamos difícil perdoar, né? Porque muitos não perdoam, né? Porque eles não estão fazendo a conta de forma correta. Quando a Bíblia fala de balança, nos dias de hoje é difícil nós entendermos que existe as balança eletrônica, balança de ponteiro, né? Mas antigamente existia a balança de peso, por isso que a Bíblia diz, né?
que tem que ter o peso e a medida correta, né? O peso enganoso, a Bíblia fala sobre isso, a balança enganosa é aquela balança que traz o peso errado, né? Mas a balança, antigamente, era composta de 2 pratos, né? Um prato de um lado, um prato do outro, e ela fixava em cima de um centro, e ali ficava um ponteiro fixo embaixo e outro ponteiro móvel com aquela parte que se movia as 2 balanças em cima. Então, para que a medida estivesse certa do lado, vamos dizer que o senhor queria comprar 1 quilo de farinha, então tinha o peso padrão, né, de 1 quilo. Então, pega aquele peso de ferro, né, de 1 quilo e bota de um lado da balança e vai enchendo o outro lado da balança. Quando estiver retinho e ali os ponteirinhos se encontrarem, então os 2 lados estão com o mesmo peso. Aquele peso padrão da balança, né, é de 1 quilo está desse lado e o produto, a farinha, enfim, que o senhor colocou deste lado, os 2 estão certos. Aquele ponteiro se chama fiel da balança. Ele é o fiel, ele não se move, ele fica firme, né? Então, a balança vai ter que se adequar, o peso vai ter que se adequar corretamente até que os 2, até que aquele ponteiro da balança se encontre com o fiel, né? Os 2 juntinhos, aí deu 1 quilo certo, ou 5, ou 10, como for. Então, por isso que a Bíblia fala tanto em balança, porque a justiça diz que os 2 lados da balança têm que ser igual. Se o senhor olhar alguma ilustração, ou até no Ministério da Justiça tem, os advogados usam essa imagem, é justamente, né, de uma mulher com os olhos vendados e uma balança na mão, né? E a balança que traz não é eletrônica, é essa balança aí de 2 lados, que os 2 lados têm que se encontrar, tem que estar corretamente. Então, onde é que nós erramos a matemática, pastor Gé? É que nós colocamos, né? Nós colocamos de um lado só o peso do irmão, né? Não, o irmão me fez isso, me fez aquilo, falou mais aquilo, e a balança afunda. Só que nós escondemos aqui atrás de nós escondemos o nosso peso que tinha que ser colocado do outro lado da balança. Aí eu não boto. Não, eu sou santo. Eu sou mega santo, eu não tenho um erro, não tenho uma falha, eu sou extremo, perfeitíssimo. É ele que é culpado, é ele que é falho. Então, a balança está sendo enganosa. Eu não estou colocando do outro lado, né? Agora, se eu for olhar meus pecados, pastor Gé, se eu for olhar sinceramente, vamos botar na balança? Vamos. Aí o senhor disse assim para mim, disse, tudo bem, pastor Gilberto, agora o senhor botou o irmãozinho na balança. Derribou para um lado ali a balança. Diz agora, pastor Gilberto, o senhor fala o seguinte, o senhor coloca as suas ofensas, as suas falhas, o seu pecado no outro lado da balança. Sabe o que eu vou lhe dizer? Não precisa, pastor, eu acho que é mais fácil eu perdoar ele. Para mim é mais fácil perdoar o irmão, tira os pesos dentro da balança ali ligeirinho. Por quê? Porque se eu for botar os meus, vai inverter a coisa, eu vou ser condenado. Aquele pequeno pecado, aquela pequena ofensa do meu irmão, vai fazer com que a balança fique leve quando eu botar aqui do lado direito, né, os meus pecados, as minhas falhas. Então, eu sempre serei, pastor Jerry, uma coisa que, olhando a Bíblia e examinando a nós mesmos, como diz aí essa passagem bíblica, 1 Coríntios 11, 28, eu sempre serei mais culpado. Essa é uma realidade, ponto pacífico. Eu sempre serei mais culpado. Por quê? Porque quem é que está julgando? Ainda que eu seja o julgador, quem é que está julgando? Sou eu. Então, eu vou julgar o senhor. Temos só nós 2 aqui, não tem outras pessoas para nós usarmos aqui comparação, né? Então, somos nós 2. Aí, vamos dizer, eu resolvi lhe julgar. Não, o pastor Jerry me ofendeu, me disse isso, me disse mais aquilo. Então, eu vou começar a julgar o pastor Jerry. É eu que estou julgando. Eu vou julgar o pastor Jerry. De homem para homem, vou julgar o pastor Jerry. Ele fez isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Para mim, né, o pastor Jerry é o culpado. Só que tem detalhe. Eu vou ser chamado por Deus a colocar os meus pecados na balança. Porque a Bíblia diz,
Aí no mesmo 1 Coríntios 11, pastor Gé, o senhor vai adiante, vai dizer, né, porque se nós julgamos a nós mesmos, então, né? Agora, veja bem, a Bíblia também diz o seguinte... Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por que isso? Por que isso? Porque quando eu julgo a mim mesmo, né? Quando eu julgo a mim mesmo, eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão ao Senhor, reconheço meus pecados e eu não sou julgado, não sou condenado, né? Porque eu me arrependo e também não vou condenar o outro. Agora a Bíblia diz, na medida com que eu julgar, também serei julgado. Na medida com que julgares, também serei julgado. Então, ou seja, a régua que eu usar, a balancinha que eu usar para o meu irmão, vai servir para mim. E eu sempre perderei. Por quê? Porque eu sou consciente de todos os pecados de toda a minha vida. A nossa memória apaga muitos, mas tem muita coisa para ser lembrada. Então, quando eu julgar, eu estou julgando de forma consciente. Então, voltando lá, eu estou julgando o pastor Jerry. Eu sei 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dizer exemplo. Eu tenho 10 pecados, pastor Jerry. Só que daí, no mesmo momento que eu julgo, que eu estou condenando, eu também estou botando os meus pecados. Se eu não coloco, Deus coloca na balança. Deus vai colocar na balança, né? Porque a Bíblia diz assim, né? Perdoa, olha lá, Mateus 6:12, vamos voltar um pouquinho, Mateus 6:12, é a oração do Pai Nosso, né? Olha o que diz, pastor Gé, Mateus 6:12. O senhor tá bom, essa Bíblia ajuda bastante. Aí o irmão videologado aí pode nos ajudar. 6:12. Nós vamos ler aí até o 15. Vamos ler até o 15. E perdoa-nos as nossas dívidas. Então, aqui vai trazer uma condição. Perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Entendeu? Então, veja bem, ó, perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Então, há uma condição, né? E não nos induza, e aqui, pastor Gerry, tem que ter uma atenção muito grande, porque tem um versículo aqui que está dentro do texto e dentro do contexto, e é o mesmo tema, mesmo assunto, mas que ninguém percebe. Nós vamos chegar lá. Então, veja bem, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, o que diz o próximo versículo, pastor Jair? E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Não parece que caiu de paraquedas esse versículo aí no meio? O que tem a ver com a coisa? Tem tudo a ver. Jesus, ele não falava sem um contexto, sem um sentido, sem uma lógica. Como falamos antes, ele parte de premissas verdadeiras para desenvolver o assunto. E aqui ele fala, ó, e não nos conduz à tentação, ou outra versão vai dizer, livra-nos da tentação, né? Guarda-nos da tentação, está diante desta situação aqui, ó, está dentro deste assunto, né, do perdão. E qual é a tentação? A tentação, né, pode muitas vezes me levar a agredir o meu irmão, a ofender meu irmão, a destratar meu irmão, né, e vai dificultar para ele me perdoar, e também a tentação de eu não perdoar, a tentação de eu partir para uma agressão, de eu partir para uma ofensa. Quantas vezes se vê uma pessoa, quando é ofendida, é magoada, não parte para a agressão, passa para a ofensa, é tentada a não participar da Santa Ceia, não participa da Santa Ceia, ela está caindo numa tentação para se afundar mais no problema em vez de resolver. Agora, o senhor veja que está tão ligado esse assunto, que o versículo 14 vai dizer assim, ó, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, olha aqui, ó, porque se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, eu glorifico a Deus, pastor Jack, o Evangelho é claríssimo, é Jesus que falou isso aqui, não tem margem de dúvida, e olha o 15 que ele vai fazer, vai falar, se porém não perdoardes aos homens as ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então não tem perdão. E aí, pastor Jerry, adianta orar? Não adianta. Adianta jejuar? Não adianta. Né? É perdido. A oração é barrada. A oração é barrada, porque eu não tenho perdão, Deus está dizendo que eu não tenho perdão. A pessoa normalmente gravam, pastor Jerry. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra a blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. Mas, na verdade, são pelo menos 3 situações que não tem perdão, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia, porque a apostasia, a pessoa, ela perde o Espírito Santo e o Espírito Santo não a convence mais. Então, ela não se arrepende porque ela entende que não precisa se arrepender. E a terceira possibilidade é se eu não perdoar meu irmão. Então, o senhor veja bem, o nível que está o pecado não perdoar meu irmão. Eu não recebo perdão de Deus, eu pergunto, alguém pode ser salvo se Deus não perdoar? Não pode. Não pode. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essa aqui é a oração a oração modelo, vamos dizer assim, Jesus deixou, né? Ele diz, quando orais, né? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele deu uma oração modelo aqui, e que traz uma grande mensagem, né, pastor? Exatamente. Ele fala do pão nosso de cada dia, né? Fala ali de uma situação de providência de Deus, né? Mas também Jesus, nesta oração, ele traz uma grande mensagem, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pastor, o senhor estava falando sobre a balança, e também ali, vamos voltar um pouquinho ao livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, lá no versículo, eu creio que é 27, 28. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, examinar a si mesmo é olhar para dentro de si mesmo, né, pastor? É olhar para dentro, para as nossas falhas, né? É olhar para as nossas debilidades, né? Para as nossas dívidas, aquilo que fizemos de errado, né? Porque tem pessoas que, como o senhor falou na balança, quando é o irmão, né, o lado do irmão, ele enche a balança do irmão, mas ele não vê que ele também tem dívidas, né, com Deus. Ele não vê que ele também tem falhas, né? Então, aí é que está. Eu já vi casos, pastor, de uma situação, né, que acontecia com a pessoa, e a outra pessoa vinha comentar comigo, até com raiva daquela outra pessoa, né? Mas como pode ter feito aquilo ali, né? Com raiva da outra pessoa. E não demorou muitos dias, se revelou naquele outro o pecado até pior do outro. Olha aí. Mas, né, uns dias anteriores, ele estava falando do irmão e falando com raiva ainda, né? Com raiva, porque a pessoa tinha errado, tinha pecado. Como é que pode fazer isso aí? E aí, né, essa pessoa depois, de alguns dias, foi revelado também, né, o pecado dela, só que era pior do que o outro.
na balança ela estava mais pesada do que o outro irmão. Mas quem ouvia falar parecia que estava, né, limpo totalmente. Mas ele não havia se examinado dentro de si antes de falar. Então você pode ter uma dívida com Deus maior do que o teu irmão. Isso você só vai saber quando quando nós, né, examinarmos a nós mesmos, olhar para dentro de nós. E o que falta muito, eu creio, pastor, hoje em dia, é nós realmente olharmos para dentro de nós, né, para ver o que tem dentro do nosso coração, né, para ver realmente, né, o que fizemos, né, as nossas falhas, nossos erros. E aí nós podemos ir para a balança lá, e com certeza nós não vamos pesar tanto para o lado do nosso irmão, porque vamos saber entender ele. Como aquela mulher, né, que foi levada a Jesus por adultério, ali tinha uma balança desproporcional, né? Exatamente. De injustiça completa ali, né? Mas tentaram Jesus. Tentaram Jesus para que, usando a própria lei, e o diabo é perito em usar a palavra, né? O diabo também é perito em usar a palavra. Aqueles homens usaram a própria lei para tentar Jesus num pré-julgamento daquela mulher, né? Aquela mulher que foi pega em adultério, trouxeram ela, mas Jesus deu uma resposta muito sábia, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Transferiu para eles de novo. Transferiu. E aí o que ele fez? Ele botou num lado da balança o pecado dela, que era um, que eles conheciam, era um, né? Só que eles, conhecendo a si mesmos, eles sabiam o tamanho de pecados que eles teriam para colocar no outro lado da balança. Então eles disseram, bah, agora não vai dar, ele conhece nós, ele conhece o meu pecado, ele sabe que é maior que aquilo ali, né? Por causa da sequência, né? Da repetição de pecados, Sim. De injustiça. E aí disseram, é melhor eu não botar nada na balança e deixar ela livre. Porque aí vem na consciência, quando Jesus diz, né, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? E ali, claro, deve ter vindo muita coisa ali, né? Que abandonaram a mulher, né? Mulher, né, não te condenar. Então, olha só a situação, deixaram a mulher e todo mundo foi embora, né? Deus do mais velho ao mais novo, todos estavam em pecado. E pecados até maiores do que aquela mulher. Agora é muito fácil, pastor, nós julgar, né? O pecado dos outros, vamos dizer assim, né? E sem ter a misericórdia. Agora, Jesus, quando olhou para o pecador, ele sempre olhou com um olhar de misericórdia, tentando tratar o pecado da pessoa, né? Tratar aquele pecado, mas nunca olhando, né? Julgando o próprio pecador, né? Porque ele sabe da debilidade humana, da estrutura humana, mas infelizmente, às vezes a nossa dívida é maior, né? Mas quando se pega alguém ali, né? Então vai sem misericórdia, né? Usa como Pedro ali, né? Até quantas vezes, Senhor? Porque ele já tinha algo, né? Possivelmente Pedro, né? Ele já tinha, né? Possivelmente ele poderia já ter alguma coisa com algum irmão, né? Mas ele questionou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão num dia, né? Quantas vezes? 7 vezes? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Então, Jesus, ele usa, né, um valor numérico e atira bem longe, né? Atira bem longe. É impagável. O que Jesus está querendo dizer? Que não tem limite, não importa quantas vezes o irmão pegue contra mim, eu tenho que perdoar sempre. O senhor falou, pastor Gé, que o pecado do irmão sempre é maior. Sabe por que o pecado do irmão sempre é maior? Porque é contra mim. Contra outros, as pessoas muitas vezes não se importam. Muitas vezes a pessoa não se importa até de um pecado grave contra Deus.
A pessoa, muitas vezes, se é um amigo, se é um familiar que peca, ele não quer que a pessoa seja disciplinada, né? Porque ele está defendendo o lado dele, o amigo dele, o parente dele, aquilo que é dele. Ele não está pensando em Deus. Ele não está ao lado de Deus. Então, isto é o símbolo máximo da soberba, é a demonstração máxima da soberba. Não pode atingir a mim, e nem aquilo que eu amo, aquilo que é meu, aquilo que eu defendo, os meus não atinge. Deus pode ser atingido. Então, Deus pode ser ofendido com pecado, Deus pode ser envergonhado, a obra pode ser envergonhada, escandalizada, Deus pode ser, né, ofendido, mas desde que eu não seja ofendido. Então, isso é a máxima da soberba, né? Enquanto que o humilde, o salvo mesmo, vai dizer, não, Deus não pode ser ofendido. O pecado tem que ser tirado. Se é eu preciso me arrepender, né? E se o irmão pecou contra mim, eu vou perdoar o meu irmão, né? Essa é a questão. Porque tem coisa, pastor Gé, tem pecado que está na minha alçada ao perdão, tem outros que não. Eu não posso assumir o lugar de Deus e perdoar quem Deus não mandou perdoar. Aí tem essa situação. Tem pecado que está na minha alçada perdoar. Mas às vezes eu não perdoo o que cabe a mim perdoar. E quero perdoar, exercer o perdão em situações que não cabe a mim. Aí é outro ponto. Pastor, eu não sei se o senhor lembra dos 35 critérios que a gente utiliza para obreiro, para entrevista de obreiro, e diz Lembra? ali, né, quando a pessoa é ofendida, quando é você que é ofendido, né? Como é que você trata a pessoa, né? Então, vamos supor, eu vou tratar um caso de uma pessoa que ofendeu o pastor Gilberto. Vai ser do modo. Mas e agora quando é contra mim essa ofensa? Como é que eu trataria? Eu posso dizer assim: "Irmão, perdoa o pastor Gilberto. O pastor Gilberto não sabe o que faz", né. Mas aí quando é contra mim mesmo, o que que eu diria para o irmão? "Me perdoa, irmão, eu não soube o que eu fiz", né. Então quando é com a pessoa, né, É. então tem pessoas que até dizem, né, já ouvi até comentários: "Ó, pastor, bah", né, até já aconteceu, né, "Pastor, bah, olha a situação do irmão, coitado do irmão", né. E depois reverteu, aquele irmão ofendeu ele também, aí queria matar o irmão e queria, né, espancar o irmão. Tá, mas não era tu, É. irmão, que estava defendendo ele, que tem os defensores quando é na casa dos outros, né. Tem aqueles defensores, né, mas quando é na casa deles, aí a figura muda, né, a figura muda. Pastor Gilberto, então é uma situação que requer, assim, bastante, vamos dizer, atenção do nosso ouvinte, né, do nosso videologado, para esse tema, porque é importantíssimo, porque Jesus falou: "Assim como não perdoardes o teu irmão, né, o vosso Pai celestial não vos perdoará", né. Então, é essa questão. E tem aquela outra questão também de pedir perdão. "Pastor Gilberto, eu quero lhe pedir perdão, o senhor me perdoa?" Eu sempre digo, irmãos, né, nunca fale que perdoa sem saber o que que é. A pessoa vai ter que te falar: "Tá, mas perdão do quê, irmão?" Tem uns que já dizem: "Não, irmão, tá perdoado". Tá, mas o que que foi o perdão, né? Mas perdão do quê? O que que o irmão fez? O que que o irmão falou, né? A pessoa tem que falar: "Ah, eu falei mal do senhor, pastor Gilberto. Eu falei isso, eu falei aquilo". E tem uns até que falam outras coisas que não é, né? E tá pecando também, porque não tá falando a verdade, né? Não tá, ele tá ali né, ele quer ouvir a palavra: "Não, eu te perdoo, irmão". Mas nós precisamos realmente falar, né, o porquê estamos pedindo perdão para ter validade, né. Não adianta eu chegar no pastor Gilberto: "Pastor Gilberto, eu quero que o senhor, né, eu quero lhe pedir perdão, porque eu falei que o seu carro é muito feio", por exemplo, né. Mas não foi isso que eu falei, né, eu falei que o pastor Gilberto era feio, não era o carro dele. O senhor está entendendo?
Aí tá faltando com a verdade, tá pecando 2 vezes, né? 2 vezes, tem pessoas que se utilizam, pastor, né, de uma coisa, tem pessoas até que já falaram para mim, ó, depois me procuraram: "Pastor, não, não, pastor, não foi aquilo que eu lhe falei, eu falei foi outra coisa". Daí falou a verdade. "Ah, agora tu está perdoado realmente, Um irmão". perigo, isso aí. Então, Isso aí é um perigo. o melhor é não errar, né, o melhor é não errar. Eu costumo dizer assim, ó, eu procuro muito, claro, eu sou falho, né, e vou errar, posso até errar, né, mas eu procuro evitar de errar, por quê? Pra não precisar estar com esse negócio, que tem gente que tá toda hora também pedindo perdão, né, porque vive errando, né. Irmão, nós temos que evitar de errar, evitar de ter uma situação dessa, né, evitar o máximo de errar, mas se errar, também se conscientizar e pedir perdão daquilo que errou. Então olhar para dentro de si mesmo, teu irmão errou, né, tua irmã errou, mas olhando para dentro de si mesmo, nós conseguimos botar nós tudo na balança, né. Nós vamos colocar na balança e tratar melhor o nosso irmão, ainda que ele tenha errado conosco, né. Aí a pessoa, pastor, já tem que ver se é justa esta ofensa, se é justo ela estar ofendida, né? Tem pessoa, por exemplo, que se ofende com a palavra, né? Mas a palavra é a palavra, a palavra é de Deus, não é do homem, ainda que o homem explane, ele está dentro do princípio da mensagem que está sendo pregada. Ninguém pode se sentir ofendido por uma mensagem pregada, né? A não ser que seja um ataque pessoal, né? Eu estou pregando, vamos dizer, sobre mentira, né? Estou pregando sobre mentira. Mas alguém vai se ofender, vai ficar bravo, problema dele, né? Problema dele, a mensagem tem que ser pregada. Agora é diferente se eu disser assim, ó, o pastor Jerry está lá, dizer, irmão, não pode ser mentiroso, por exemplo, o pastor Jerry mente um monte. Aí é um ataque pessoal, né? Aí eu vou ter que pedir perdão, porque não, aí não é mensagem, é um ataque pessoal e eu citei o nome, né? Eu citei o nome. Agora eu posso citar exemplos, né? Eu posso citar exemplos, irmão, por exemplo, eu conheci um fulano que era muito mentiroso. Esse era mentiroso mesmo. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou citando um exemplo. Eu posso dar um testemunho, ó, irmão, teve alguém que roubou, que foi preso, né? Então, é uma verdade, é um fato, não estou citando o nome, pode estar dentro do contexto daquilo que eu estou explicando. Ninguém poderá se sentir ofendido, a não ser, como eu disse, se a pessoa citar o nome. Aí sim, ó, eu estou ofendido porque citaram o meu nome. Aí sim, né? E mesmo nesse caso tem que haver o perdão. Tem que entender uma coisa, pastor Jerry, eu tenho autonomia para perdoar um pecado particular contra mim, né? Então a pessoa me ofendeu, eu sou ofendido, né? Aí eu posso perdoar. Então vão dizer, olha, o irmão passou ali, roubou minha Bíblia, eu vou embora, minha Bíblia não quer me devolver, né? Aí depois que o irmão se arrependeu, eu vou perdoar, irmão, perdoa, amém, está quitado, resolveu. Agora tem faltas, pecados e ofensas que é contra a igreja. Aí eu não tenho autonomia para eu sozinho, né, unilateralmente, de forma unilateral, perdoar a pessoa. Aí é a igreja que vai julgar. Aí entra a junta de conciliação e julgamento, porque o pecado é contra o corpo da igreja. Por exemplo, pecado moral, pecado de falta de caráter, que envergonha a igreja, causa escândalo para a igreja. Aí é a igreja que julga, porque quem é ofendida é a igreja como corpo, né? É a igreja como corpo, como instituição divina. Então, já saiu do âmbito pessoal particular. Então, não posso, não, Jesus ensinou para julgar, eu tenho que perdoar. Não, não é você que julga. Aí, pastor Jerry, tem muita gente que, pela soberba, está usando de usurpação, né? Então, vamos dizer, o irmão Zezinho errou, né? Tá, mas a junta vai tratar o assunto do Zezinho. Aí a pessoa souber dizer, não, o Zezinho tem que ser condenado. Eu acho que tem que ser condenado, vão condenar o Zezinho, está errado se não condenar o Zezinho. Então, a soberba da pessoa faz com que ela esquece todos os pecados dela, faz com que ela passe por cima dos órgãos julgadores da igreja que Jesus estabeleceu e ela assume o poder soberano, né? Ela assume o poder soberano como Deus para julgar
essa situação. E aí, o senhor quer ver, pastor Gerry, uma passagem muito interessante de alguém que teve a revelação de, no momento, jogar e dizer assim, ó, eu não sou Deus. Não sei se o senhor consegue abrir Gênesis capítulo 50, versículo 17. Consegue aí, não? Senão eu leio por aqui. Gênesis capítulo 50? Versículo 17. Aqui, pastor Gerry, é de um crente que foi mais que ofendido, foi traído pelos irmãos, tentaram matar, jogar no poço, venderam como escravo, para ser escravo no Egito. Fizeram horrores. Esse coitado aqui foi para a cadeia depois, trouxeram um sofrimento terrível. E aí depois Deus abençoa, ele está lá por cima lá. E os irmãos dele estão lá embaixo, passando fome praticamente, precisando de um pão, e vão procurar ele. E aí tem medo que ele vai agora fazer vingança, né? Que ele vai agora, então, aproveitar o cargo, o dinheiro, o poder, para se vingar deles. Esse moço se chama José. Está lá, então, em Gênesis 50, versículo 17, vai até o 21 ali, pastor Jair. Olha o que diz ali, ó, os irmãos que tiverem, irmãos e todos os videologados quiserem ler junto conosco, é muito interessante esta passagem, né? É desta passagem, creio eu, que surgiu aquele mandamento: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Olha o que diz o relato. Assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos. Né? Isso aqui é recado do pai, mandando eles como deviam se dirigir a José, pedir perdão a José. Assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos, aí eles falando agora, né? Rogamos, pois, que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. Aham. Aí agora, na hora do aperto, eles fazem questão de lembrar, ó, nós servimos o mesmo Deus do teu pai, do nosso pai. E José chorou quando lhe falavam. Veja, eles estavam temerosos, foram pedir perdão a José pelo mal que tinha feito José. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Ou seja, viram a situação, nós temos um frito, nós temos ralado, o homem agora aí é o poderoso aí no Egito, né? Está por cima. Nós, por nossas vidas, vamos oferecer para ser escravo, vamos ser escravo para sair vivo daqui, né? Agora, olha só a resposta de José. Eles prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui para o teu servo. Olha a resposta de José no versículo 19. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? O que José está dizendo? Quem sou eu para não perdoar vocês? Eu estou no lugar de Deus para julgar vocês? Jamais eu vou julgar vocês. Vós bem intentaste mal contra mim. Isso é a realidade, isso é a verdade. Porém, Deus o intentou para o bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Olha a revelação, o senso de realidade. Agora, olha que interessante, pastor Gerro, o que ele diz no versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentareis, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Olha que coisa tremenda. Dizer, eu não sou Deus para negar perdão, não sou Deus para julgar vocês, não sou Deus para condenar vocês, pelo contrário, eu vou ajudar vocês, eu vou sustentar vocês, os filhos de vocês, enquanto eu for vivo, nada vai faltar para vocês, eu vou cuidar de vocês, vocês não tenham medo de nada, eu vou cuidar de vocês. Consolou o coração deles. Olha que exemplo tremendo. E olha o que José sofreu, o que ele passou, né? O que ele passou. Então, isso aí é um dos grandes exemplos da Bíblia para nós. Tem esse entendimento, pastor Jair. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus, né?
Eu sou homem, eu sou fraco, eu sou falho. E uma coisa, se eu for perdoador, Deus vai me livrar até de ofender alguém. Mas se eu não perdoar, eu posso amanhã precisar do perdão e não alcançar. O que a Bíblia diz? Por que os misericordiosos são bem-aventurados? Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Isto é semeadura. A Bíblia está mostrando que perdão é semeadura, né? Eu semeio e eu colho quando eu precisar. Porque ninguém diga que nunca vai precisar do perdão de alguém. Nós somos muitos falhos. A nossa natureza é falha, a nossa velha natureza é pecaminosa. E nós ainda não estamos livres dela. Nós dizemos como Paulo, quem nos livrará do corpo desta morte? Né? Miserável homem que sou, quem nos livrará do corpo desta morte? Enquanto estivermos nesta carne, nesse corpo, somos passíveis de erro e de falha. Erramos, precisamos sempre estar dispostos a pedir perdão, não só perdoar, mas também pedir perdão, porque assim nós garantiremos a nossa entrada no reino do céu. A Bíblia diz, pastor Jerry, está em Hebreus capítulo 12 e versículo 17, que Deus fala sobre o pecado. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, quando nós somos salvos, somos perdoados, Deus lança no mar de esquecimento. Deus esquece. Tem a passagem que diz, lanço para minhas costas, né? Aqui diz, não me lembrarei mais. Então, só que tem detalhe. Por que a Bíblia diz, perdoa assim como nós perdoamos? Porque quando eu não perdoo, Deus diz, tu não perdoa? Deixa eu puxar a tua conta aqui, daquela que eu não era para me lembrar mais. Deus tem o poder de trazer a memória. Aí Deus vai puxar a lista. O senhor sabe por que alguém que está foragido, que está condenado, ele não vai na polícia? Se alguém roubar a bicicleta dele, ele não vai na polícia. Se alguém roubar o celular dele, ele não vai na polícia. Se alguém assaltar ele na rua, ele não vai na polícia. Por quê? Se ele chegar lá, o que vão fazer? Vão puxar a ficha dele. E aí aquela tripa, né? Vão puxar a lista dele também. Então ele não vai dizer, eu não posso porque eu também sou. Né? Essa é a verdade. Nós somos pecadores, precisamos perdoar. E isso, pastor Gé, nos traz o aperfeiçoamento. Porque o perdão de uma falha é um incentivo para não perdoar mais. Por que Jesus disse para a mulher? Vá e não peques mais. E o perdão é uma oportunidade para a pessoa não errar mais. E eles ali queriam que Jesus julgasse aquela mulher, né? Trouxeram ela até ele, né? Para que ele fizesse isso. Então, o que acontece? Ainda bem, né? Claro que Jesus era, né? Como sábio, né? Ele ali, ele diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Agora, quantos, né? Acontece quem sabe na sua igreja, uma junta disciplinar ter que tratar um caso de um irmão ou de uma irmã, um pecado, né? E aquilo se espalhou na igreja. Então, quantos ficam até pressionando a sua junta disciplinar, né, na sua igreja, para que tome uma decisão drástica, esse irmão tem que ser disciplinado, e querem coisas assim, pastor, né? Esse irmão tem que ficar 2 anos fora da ceia, né? Tem pessoas que, infelizmente, tentam pressionar até a junta disciplinar da sua igreja, né? Mas elas não deveriam fazer isso, porque o exemplo de José diz, né, quem sou eu? Eu estou em lugar de Deus, né? Então, aquelas pessoas vieram pressionar Jesus, Jesus, toma uma atitude. Ela foi pega em adultério. Só que Jesus já viu todo o caso dela, faltava alguém, né? Faltava alguém ali. Faltava o homem, só tinha mulher, cadê o homem? Deveria ser alguém importante daquela sociedade, né, pastor? Então, o homem não trouxeram, somente a mulher. Então, Jesus ali viu que havia muita injustiça, né? Então, na sua disciplina ali, o que ele falou? Aquele não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus não estava tapando o pecado, não estava passando a mão por cima da cabeça da mulher, não, não.
né? Mas ele agiu com sabedoria, tá? Então, acontece muito disso, né, pastor? Às vezes até membros da igreja querem, né, como se diz, sangue, né, na sua É, igreja, né? Na junta disciplinar, querem, né, pressionar a sua junta, pressionar os responsáveis, né, que estão tratando algum assunto, e não devemos, irmão. Cada um cuide de si mesmo, olhe para dentro de si mesmo. Porque se for para a balança, traz o irmão aqui, tá, irmão? Tu quer sangue? Vem cá então. Vamos ver. Esse irmão tem alguma coisa. Já aparece um, deu, pronto, né? Então é por isso que nós temos que cuidar de nós, né? Seguir ali o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? O que ele disse? Cuida de ti, né? E da doutrina. Fazendo assim, te salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Porque Paulo está dizendo, tu vai ficar com créditos. Se tu cuidar de ti, né? E do ensino, né? Tu cuidar de ti e do ensino, tanto te salvará a ti mesmo quanto aos que te ouvem, né? o que ficou patente, pastor Gerry, e acontece ainda hoje, nesta ocasião ali daqueles homens querendo apedrejar a mulher, a covardia, porque eles, cada um conhecia os seus pecados, que eram maior do que aquela mulher, cada um conhecia. Tanto é que quando foram confrontados por Jesus, aí recuaram, né? Mas até então eles estavam como santarrões, estavam sendo legalistas, né? Então, até então, não, por que eu digo covardia? Bom, meu pecado ninguém conhece, então vou mandar-lhe pedra, né? Vou mandar-lhe pedra. Se fosse o dia de hoje, acho que era tijolo, né? Eu vou chamar no tijolo. Se fosse no dia de hoje, eu pegar aquele de 9 furos, o presbítero Alan estava falando ontem, está trabalhando numa obra que é aquele de 9 furos, ele dá 19 por 23. Tem quase pegar com as duas mãos aquele tijolão. Então, assim, hoje tem gente que ia ter um estoque na sua casa só de tijolão, daquele 9 furos. Né? Diz, eu vou chamar na tijolada. Covardia, porque ninguém conhece meu pecado, ninguém sabe. O que está patente aqui, está todo mundo vendo, foi pecado dela, foi pega, eles fizeram questão de dizer isso. Ela foi pega em flagrante, ou seja, alguém viu, é o que estão dizendo, alguém viu o pecado dela. Mas eles não disseram assim, ó, alguém viu nós, eles vão dizer, bom, nós ninguém está vendo, então vamos para o tijolo. Vamos chamar a pedrada que nós ninguém está vendo. Alguém daí que Jesus diz, ok, vamos chamar ela na pedrada. Então, quem é que vai ser o primeiro? Aquele que não tem nenhum pecado no coração, não tem nenhum pecado na sua vida. Opa! Aí que ele diz, não, agora enxergaram meu pecado, por aqui que não tem espinho. Agora eu vou embora, né? Tem um fator, professor Jean, que as pessoas desconhecem, não é que desconhecem, esquecem, né? Ou porque não leem a Bíblia. Tem uma parte muito interessada numa situação dessa, mesmo quando envolve um julgamento. Tem uma parte que as pessoas ignoram, mas que é bem presente, que tem um papel muito atuante nessas situações de pecado e de julgamento, né? E ele é mencionado em 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 11. Não sei se o senhor vai conseguir com rapidez aí. 2 Coríntios 2, 11. 2 O senhor Coríntios. vai... E é por causa desse personagem que se envolve nesses assuntos, é que um problema muitas vezes fácil de ser resolvido pela igreja, pelos órgãos competentes, ele se torna um assunto descontrolado, causa escândalo numa comunidade inteira, por causa desse personagem aí que se envolve. E Paulo, com muita revelação do Espírito Santo, uma grande revelação do Espírito Santo ali, com muita sabedoria, ele identificou justamente num caso de disciplina, 2 e 11. Vamos ver se eu não estou enganado, capítulo 2 e 11. Capítulo 2? Capítulo 2, isso, versículo 11. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 11.
Esse personagem está sendo muito esquecido nos dias de hoje. Tem gente que tem até medo de falar nele. Eu não tenho. Em nome de Jesus, nós precisamos expor as suas armadilhas, suas artimanhas e combatê-lo pelo nome do Senhor. E versículo 11. É 2 Coríntios 2:11. 2:11. Porque não ignoramos seus ardis. Isto. Então, veja bem, olha só, na versão Almeida Revista e atualizada, ela é mais clara, ela diz assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus ardis, né? Ela começa um pouquinho antes ali. Versículo 10. Isso. Em perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Isso aí, porque não ignoramos seus ardis. Então, o que Paulo está dizendo? Nós perdoamos para que Satanás não leve vantagem. Onde Satanás vai levar vantagem? Vai destruir aquela vida, vai causar mais problema na igreja, vai causar escândalo. É esse o papel de Satanás, e ele vai agir. Aí lá em Gálatas 5, vai estar o resultado dessa ação de Satanás. Gálatas capítulo 5, pastor Jerry, versículo 20 em diante. O bom é Bíblia, né? Para ninguém dizer, não, mas estão falando o que pensa. Não, ninguém está falando o que pensa, que nós estamos repassando o que a palavra de Deus nos ensina. Gálatas capítulo 5, verso 20 a seguir, a parte B, principalmente no versículo 20. Olha aí, ó. Isso aqui são obras da carne, né? Começa com os pecados adultério, fornicação, impureza, lascívia, no 19. Agora no 20, idolatria, feitiçaria, inimizade. Agora o senhor veja bem, onde é que começa coisas que não eram para acontecer, obras da carne que não eram para acontecer dentro da igreja, mas infelizmente a gente constata que existe. E advém justamente dessa questão da pessoa ter mágoa, né? Pessoa não perdoar, se sentir ofendida, ter mágoa uns dos outros, e vai gerar essas coisas ruins aí, ó. Vai gerar porfias, vai gerar emulações, vai gerar iras, pelejas, dissensões, e vai acabar até em heresias. Olha lá, vai invejas, quanta coisa ruim. Aí é que está, né, os ardis de Satanás. Ele vai provocar que haja tudo isso aí, usando as obras da carne, lógico, né? Aproveitando-se dessas obras da carne, que manifestando-se no meio da igreja, vai gerar dano, muitas vezes, irreversível numa igreja, numa congregação, até numa comunidade. Nessas obras que vêm, onde houve falta de humildade, falta de mansidão, tudo aquilo que está lá, né, em Colossenses, capítulo 3, né? Não querendo ser redundante, mas voltando, ó, lá está falando sobre obras da carne. Agora aqui fala sobre fruto do Espírito, né? Lá fala em Gálatas também. Tessalonicenses vai falar a mesma coisa, ó. Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando, né? Qual é o problema, pastor Gé? É que a gente quer cobrar muitas vezes que o nosso irmão ele seja aquilo que nós não conseguimos ser, ou seja, perfeito, né? Seja assim, ó, perfeito, sem uma falha. Nós não somos, mas nós queremos isso dos outros. Não, a partir do momento que nós temos entranhas de misericórdia, temos a bondade, né? Temos a humildade, nós vamos entender, eu sou falho, então eu vou errar, o meu irmão também vai errar. O exercício, a Bíblia diz uma coisa, tem muita gente hoje, né, correndo para exercício, para outras coisas, mas o exercício da piedade é isso. Eu tenho que pensar, se o irmão me ofender, como é que eu vou reagir? Eu estou pronto? Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, porque eu também sou falho e eu vou errar. Então, assim como eu tenho que estar preparado para pedir perdão, né, que não é fácil, né, eu acho que é muito mais difícil pedir perdão do que
perdoar, porque perdoar é uma questão mais passiva, pedir perdão é ativo, eu tenho que tomar iniciativa, né? Então, mas eu tenho que estar preparado tanto para uma coisa como para outra. Isso é o exercício da piedade. Eu tenho que me exercitar como crente, ver se eu estou preparado. Porque imagina, pastor Gerry, eu não estou preparado. Aí eu tenho mágoa no meu coração. Eu não tenho o coração exercitado na piedade. Eu não tenho um coração bondoso. Eu não tenho um coração humilde. Né? Então, alguém me ofendeu, eu guardo mágoa. E se Jesus vem, como é que eu fico? Eu fico. Eu não subo. Eu não vou ser arrebatado. Quem é que vai? E outra, pastor Gerry. E se eu estou participando da Santa Ceia com mágoa no coração? Ah, mas eu não consigo perdoar. Então, aí é um sinal mais grave ainda. Eu estou com sério problema. E a Bíblia diz assim, nós somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, se eu não consigo perdoar, o fraco sou eu. É eu que estou precisando, né? Eu que estou precisando de socorro, preciso buscar socorro de Deus. Eu preciso buscar socorro de Deus. Há algo muito errado na minha vida. Eu tenho que me atirar no jejum, me atirar na oração, pedir conselhos para pessoas espirituais, me ajuda. Eu estou com uma coisa ruim dentro de mim. Eu tenho algo que não é de Deus dentro de mim, eu tenho mágoa, isso é do diabo, isso é da minha carne, isso não é divino. Eu tenho que extirpar isso da minha vida, né? Aliás, pastor Gerry, é bom lembrar, né, que, segundo pesquisa recente aí, dos médicos, até da ONU, dizem que grande parte das doenças hoje são de origem psicossomática, são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças causadas pelas emoções, né, abalos emocionais. Né? Falta de perdão. Falta de perdão, vai criando raiz de amargura. E a aí, pessoa vai se tornando amarga. Aqui no versículo 24 de Gálatas, capítulo 5, diz assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não é para andar pelas emoções, é para andar pelo Espírito. E o Espírito Santo, se eu estou no Espírito, o Espírito Santo me ensina como agir. A gente começa a ver as pessoas pelos olhos de Cristo e não pelos nossos olhos carnais. Porque o ser humano é mau, por natureza ele é mau, ele é vingativo, ele odeia, ele é capaz de orar pedindo para Deus matar. Esta é a essência humana. Mas o ideal... Eu já ouvi essa oração já. Eu já ouvi essa oração já. É de uma pessoa orar para Deus matar a outra. Isso eu ouvi bem alto ainda. Infelizmente, né? Eu ouvi. Terrível, né? Então, pastor... nós aprendemos assim, pastor Jair. Uma vez eu fiz o teste, uma pessoa me causou tanto mal, perseguiu, meu Deus, Jesus do céu, tinha um momento que eu me via realmente em grande tribulação, né? Grande tribulação. Mas quando eu consegui, um dia dobrar o joelho e orar, Senhor, hoje eu vou orar só para essa pessoa. Pastor, primeiro momento assim, Senhor, como é que eu vou orar? Eu tenho vontade de fazer outras coisas bem diferentes que essa pessoa. Mas quando eu consegui orar e pedir a misericórdia de Deus, só eu e Deus, de coração, eu disse, Senhor, eu perdoo, né? Ajuda essa pessoa, transforma essa pessoa. E isso me trouxe uma paz de espírito tremenda. E eu fiquei livre dela, né? Livre dela, eu digo, não da pessoa em si, livre daquele peso de ter algo contra a pessoa, né? Porque é como se a pessoa carregasse dentro de si uma outra pessoa, aquele seu inimigo. Ela vai dormir, está pensando naquela pessoa. Vai tomar um café, está com aquela pessoa, né? Na mente, no coração. Isso é um peso terrível. Mas quando consegue perdoar, fica livre. E quando encontrar aquela pessoa, vai tratar normalmente como qualquer outro irmão, né? Tem gente que diz assim, pastor Gerry, perdoar não é esquecer, ou seja, perdoa, mas fica de olho, deixa na alça da mira do rifle, né? Mas eu pergunto, o nosso parâmetro é Deus, e como é que Deus faz? Deus diz assim, dos seus pecados não lembro mais. Então, quem sou eu para ficar assim, não, me aprontou, mas eu vou ficar de... Não,
Vigiar, temos que vigiar com todos. Mas muitas vezes a pessoa vigia mais contra os crentes, mais contra os seus líderes, do que contra o diabo. O diabo está pintando e bordando na sua casa, na sua vida e na sua família. Não pode. Temos que se lembrar que o nosso inimigo é o diabo, não é o nosso irmão. Nosso irmão está cheio de falha, mas Jesus trouxe ele para ali. Jesus salvou ele. O mesmo sangue que pagou, aleluia, pela minha salvação, pagou pela salvação dele. Não existe prova que eu seja melhor do que ele. Pelo contrário. Glória a Deus. Eu me conheço, eu sei que sou pecador. Eu me conheço, eu sei que sou pecador. Esse tema daria para ir o dia inteiro, né? Até o... Não, a gente só pincelou aí, né? Ele é muito profundo e necessário, pastor Jé, porque a falta de perdão, grava isso aí, irmão e irmã que está ouvindo, a falta de perdão fecha a porta do céu para você. E talvez aquela pessoa que você odeia, ela vai entrar. E a tua falta de perdão deixa você para trás. Perdoa e entra junto no céu, pastor Jerry. É melhor entrar abraçadinho com a pessoa que mais me infernizou nessa vida. Mas eu prefiro entrar no céu abraçadinho com ela do que eu ficar aqui. É melhor consertar, suportar e vamos embora. O negócio é chegar junto. Chegar junto, né? Então, irmãos, pastor, olha a importância do ensino, né, pastor? Então, na tua igreja, irmão, né? Não perca o dia do ensino, né? O dia da palavra. A gente sabe que uma campanha é muito bom. A campanha, ela é um atirar de rede da igreja, né? Atirar aquela rede, né? Para pescar mais almas para Cristo, né? Mas agora o ensino, né? O ensino da palavra de Deus é o que te vai manter na linha, vai te manter no caminho, né, pastor? Então, tem pessoas que só gostam de campanha, né? Não gosta do dia do ensino, o dia que o pastor vai pregar, não vai na igreja, né? Porque o que acontece, o ensino? Ele confronta, né? Ele faz confrontar o que nós somos com aquilo que Deus fala, né? Estamos certo ou errado. Então, aleluia, mas o ensino é o que leva para o céu, né? Meus irmãos, aqui está a irmã Duda Rodrigues. Eu vou ter que ler aqui, pastor. Nosso horário passou. Fique à vontade. Comentário aqui. Irmã Duda Rodrigues, colocando ali, compartilhe. Muito obrigado, irmã Duda, de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre. Irmã Adriana Lopes, paz do Senhor, na escuta, em Salto do Jacuí. Deus abençoe nossa irmã do interior do estado do Rio Grande do Sul, também lá da região Botucaraí. Maria Luísa, bom dia, paz, pastor. Que Deus abençoe o programa maravilhoso, Porto Belo. Deus abençoe a Maria Luísa, um beijo, né? A minha mãe, né? Lá em Porto Belo. Muito obrigado, mãe, por estar conosco, né? Ela disse que é maravilhoso esse estudo. Também a irmã Joyce Kelly, lá de Imbé, né? Litoral do Rio Grande do Sul. Deus abençoe Joyce Kelly, que está conosco. Também o Matheus Cardoso, de Imbé. Paz, Senhor. A paz, Senhor. Irmão Matheus Cardoso. Muito obrigado. Também a nossa irmã, que é baiana, né? A irmã Águida Santos Santana. Bom dia, paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Águida, que há alguns anos, ou bastante tempo, né? Lá em 2006 ela congregou comigo, né? Em 2006. Irmã Águida, Deus abençoe a sua vida. Irmã Sheila, né? Paz, Senhor. Irmã Sheila e Dudu, na escuta. O senhor conhece? Irmã Sheila? Essa aí é a filha e o neto, Dudu. Isso, a filha do pastor Gilberto. Deus abençoe. Né? E o neto, Dudu. Deus abençoe, irmã Sheila. E o Dudu também. Deus abençoe, Dudu. Graciela, né? Graciela dos Santos. A paz do Senhor, Carazinho, na escuta. Deus abençoe, irmã Graciela, da cidade de Carazinho. Também o nosso irmão, o nosso obreiro Maurício Brizola, né? Paz do Senhor Jesus, tema maravilhoso, lá do Lajeado do Bugre, cidade do Lajeado do Bugre. Deus abençoe nosso obreiro Maurício Brizola, né? A minha mãe, Luísa, né? Estudo muito bom. Muito obrigado, mãe.
Então, a Duda Rodrigues coloca ali um glória a Deus, né? E a nossa irmã Elisângela, lá da cidade de Rolante, ela coloca ali: fácil não é, como tens falado, difícil é na prática, realmente. Temos a ingratidão também. Creio que uma das piores coisas que existe, onde tu ajuda e mesmo assim sai falando. Aí a ingratidão, né? Que a pessoa ajuda e mesmo assim, né, a pessoa sai falando. Bah, isso aí é terrível, né? Isso aí é terrível, irmã Elisandra de Rolante, né? Se sai falando mal do ministério onde congregava, imagina sobre o que sobra para nós, tá? Se a pessoa sai falando mal do ministério onde congregava, imagina o que sobra para nós. Falando mal da igreja. É isso aí mesmo, irmã Elisandra, né? Então, Deus abençoe a irmã Elisandra, que foi minha ovelha também lá na cidade de Rolante nesta manhã. Irmão Eber Quadro, paz do Senhor. Infelizmente, em muitos lugares se olha a condição financeira e a fama da pessoa. Se tem dinheiro e se tem dinheiro, é feito nada, né? Alasca. Aqui eu não entendi. Bom, se tem dinheiro não fazem nada, né? Mas, aí se a pessoa não tem, eu acho que se lasca, alguma coisa assim, né? Aí é pedrada, né? Então, Deus abençoe Heber Quadro, não sei da qual cidade ele não colocou ali. Mas se o irmão é humilde, pobrezinho, daí é lançado muitos tijoladas. Tá. Então ele diz que quando tem dinheiro, né, o irmão tem um outro tratamento, né? E quando não tem, então aí tá lasqueado, né? É isso aí. Então é a injustiça, irmão Heber. É aquela Justiça. balança, né? Que a Bíblia chama de olhar o presente, né? A pessoa não pode olhar o presente, tem que ser imparcial. Por isso, pastor Jack, muitas vezes a pessoa muitas vezes se entristece porque é julgado retamente, independente isso aí não é levado em conta, padrão financeiro, né? Não deve jamais ser levado em conta, né? Tem gente que muitas vezes, por ser um bom dizimista, dá um dízimo alto, ou porque muitas vezes até deu material para a igreja, ou deu uma propriedade para a igreja, acho que tem que ter um tratamento diferenciado. Temos que entender, aproveitando esses dois pontos aí, o da irmã que ajudou, né, ela mencionou, a pessoa ajuda e recebe ingratidão, né? Então, tem que entender, tudo que nós fazemos, ainda que você está fazendo para a pessoa, você está fazendo para Jesus. Jesus diz, tudo que fizerdes a um desse pequenino, a mim fizeste. Então, mesmo a pessoa pode ser ingrata, mal educada e até falar mal de mim depois. Alguém falar para mim, dizer, não tem problema. Quando eu dei para ela, foi enxergando Jesus. Então, eu dei como se estivesse dando para Jesus. Ela pode xingar, pode ser ingrata, não tem problema nenhum. Eu dei, mas com o meu coração em Jesus. Eu dei como se estivesse dando para Jesus, como Jesus falou. E nesta situação aqui, da mesma forma, eu não posso olhar. A pessoa tem que entender que ainda que ela deu uma propriedade para a igreja, ela deu para Jesus, para a obra do Senhor, né? Tem gente que às vezes assim, não, mas o pastor me tratar diferenciado, que meu dízimo é alto. Não, ele não dá dízimo para o pastor não ganha nada com isso, o pastor não ganha uma bala a mais por isso. Ele está cumprindo a sua obrigação como crente e expressão de gratidão a Deus, né? Agora, o momento que ele errar, ele vai ser tratado da mesma forma que o crente mais humilde da igreja, porque situação ou condição financeira não é fator para julgamento de casos disciplinares, né? O fator até porque não se julga a pessoa, mas se julga o pecado, se julga o problema, jamais a pessoa. Não tem nada a ver nem com a pessoa, né? Não se julga a pessoa, está se julgando o pecado, o erro, a falha. Tanto é que
justamente para que Satanás não leve vantagem, a gente procura preservar a pessoa, tirar o pecado mantendo ela viva, como um cirurgião que tira um tumor, mas salvando a vida da pessoa. Esse é o processo. Então, tem que ser imparcial e espiritual, jamais levar em conta essas questões aí. É o que o senhor falou, isso é uma questão da justiça. Verdade. Tá conosco também, o irmão Claudio Miro Rios Rigueira,